falar com Deus. Feche os olhos, por gentileza. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por estar nessa madrugada. É sempre uma honra, um prazer, meu Deus, estar aqui, porque quanto mais sacrificamos, jogamos água, meu Pai, no sacrifício, mais nós temos, meu Pai, situações resolvidas, um relacionamento mais profundo, mais convicto. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada um de nós. Que essa madrugada, meu Pai, não seja mais uma, Senhor, mas seja uma madrugada de resposta, madrugada de grandes avanços, meu Deus. Nós queremos mais de Ti, estamos aqui para isso, meu Pai. Ninguém quer, meu Pai, ficar uma madrugada, meu Pai, um horário, Senhor, até agora sem dormir, meu Deus. Ninguém busca, meu Deus, ficar, Senhor, algo se não tiver algo muito maior do que as nossas vontades, meu Pai. A Tua palavra é muito clara, eu amo os que me buscam na madrugada, me encontro, meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, tendo encontro com o Senhor, meu Pai. E é sempre, Senhor, é sempre glorioso estar aqui, meu Pai. E não deixe nada, meu Pai, nos roubar. Meu Pai, se há sono, meu Pai, se há falta, meu Pai, de foco, de entendimento, de abertura, meu Pai, se há alguma coisa que nos impede de absorver, Senhor, de crescer, de entender, meu Pai, de nos alimentarmos, meu Pai, nesta madrugada, meu Pai, tire de nós e coloque aquilo que é importante, aquilo que aquece, aquilo, meu Pai, que queima, Senhor. Nós não aceitamos ser mornos, meu Pai. A mornidão não faz parte, meu Pai, do cristão. A mornidão faz parte de crente, meu Pai. Nós somos cristãos, meu Deus. Um povo, meu Pai, que é e se coloca como pequenos cristos, meu Pai. Pequenos santos, meu Pai. Homens e mulheres, meu Pai, que entenderam, meu Pai, o que está e por que está nessa terra, que tem sentido, que tem propósito, meu Deus, na vida. Muito obrigado, meu Pai. Peço que o Senhor conduza esse trabalho, que não seja eu, meu Pai, e não seja nós, mas seja o Senhor, o Teu Espírito, meu Deus, nos dando entendimento, nos dando discernimento, nos dando revelações, nos mostrando, meu Pai, o que nós devemos fazer, de que maneira devemos agir, a forma de que devemos falar, nos comportar, meu Deus, que o Senhor nos ensine, meu Pai. O Senhor fala que devemos ser como crianças, meu Pai. Crianças, meu Pai, que perdoa facilmente, meu Deus. E da mesma forma que muitos estão guardando, nós devemos viver, meu Pai, realmente com uma vida com propósito. E o propósito da nossa vida se estabelece, meu Pai, estabelece no sacrifício, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, nós te amamos demais, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Eu falei agora mesmo, no culto dos jovens, o título do culto foi Limpe o Coração. E uma das coisas que mais nós vemos e ouvimos o Senhor nos mostrar é que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Falei de Atos 24:16. Por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como com os homens. O favor de Deus e o favor dos homens é muito importante. Se não, Lucas 2,52 não estaria nos mostrando que o próprio nosso Senhor Jesus, o nosso Redentor, crescia dessa maneira. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Jesus, ele crescia na estatura, Jesus crescia na sabedoria. Quando você pega ali no versículo 1 de Lucas, você vai ver que João Batista também crescia, mas não mostra o mesmo crescimento de Jesus. A Bíblia está em todas as partes, de Gênesis a Apocalipse, nos mostrando a importância do crescimento. Jesus é o nosso modelo de vida, e tudo que está saudável cresce. Isso nós já sabemos.
Eu já falei ainda sobre a passagem de Ana, sobre as túnicas que levava para Samuel. E é importante a gente ver isso. Se a criança não cresce, é porque não está comendo direito. Se a gente não cresce, é porque a gente não está comendo direito. Se a gente hoje sair, e eu estou tendo o mesmo entendimento, o mesmo sacrifício, até mesmo mais dolorido ainda, estou dizendo que não é difícil estar numa madrugada, mas estou dizendo que a gente vence, a gente ultrapassa, a nossa medida de fé é elevada. E coisas que doíam antes não podem doer mais, porque eu estou em crescimento. É um crescimento físico, espiritual, emocional, um crescimento de graça, um crescimento de favor, tudo cresce. E se o favor dos homens não fosse importante, não estaria aqui na vida do próprio Senhor Jesus. Isso porque fomos feitos para o outro. Então, nossa jornada ela acaba sendo uma missão. Então, quando a gente vive para nós mesmos, a gente vive uma vida egoísta, uma vida solitária, uma vida sozinha. Eu ainda falei sobre aqui, no livro de Romanos 12, 3, pois pela graça que me foi dada, isso aqui é Paulo dizendo, mas é interessante a gente entender isso. Quando a gente entende que a gente não foi feito para nós, a gente foi feito para o próximo. Paulo ainda mostra isso, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Às vezes a gente acha que a gente é mais, ou a gente é menos, ou a gente pode e o outro não pode, ou a gente acha que fui eu que conquistei, é por causa dos meus diplomas, é porque não, é porque é minha saúde, não é porque é genética. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Tudo que é desequilibrado vem do diabo, tudo que é equilibrado vem de Deus. Ou seja, você precisa ter um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé. Eu falei agora mesmo, há uma medida para todos nós. Se a gente não segue a receita do bolo, você vai estragar a receita. Não segue a receita do pão, vai estragar a receita. Não vai seguir a receita do almoço, vai colocar mais água. Você vai lá, pega lá a xícara, vai fazer um arroz. Coloca uma medida de arroz, 2 de água. Aí você vai botar 4, vai virar como fala aí, um risoto, né? É um risoto, tem um chefe aqui comigo aqui. Então, quando você faz uma medida a mais, você muda a receita. Então, você vive uma vida desequilibrada, com um conceito muito maior do que o Senhor mostrou. É interessante que os discípulos eles tinham um conceito de si mesmo. Quando você pega a passagem do menino endemoniado, você vê claramente um conceito a mais do que eles mesmos conheciam. O pai disse, eu levei para os seus discípulos e não puderam expulsá-los. Levou para Jesus, Jesus expulsou. O problema era com o pai? Era. Mas, no final ele diz, tem demônios, né? Tem situações que vai sair só com jejum e oração. Aquela medida de fé não tinha chegado. Quando você vai lá para Lucas, eu falei ainda aqui, Lucas 17, você vê, se pecar contra você 7 vezes, e 7 vezes voltar a você disser, estou arrependido, perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumente a nossa fé. Até então, ninguém tinha pedido para aumentar a fé, para curar o coxo, para fazer cego enxergar, para fazer surdo ouvir, para fazer o paralítico andar, para fazer o morto ressuscitar. Ninguém pediu para aumentar a fé. Mas quando foi para ligado a isso, precisou aumentar a fé. O conceito ele é mudado por quê? Porque se a gente não cresce, a gente vive as mesmas coisas de sempre. E Jesus nos mostra aqui a importância do crescimento. Jesus nos ensina isso a todo momento, que nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. E a palavra é muito clara, quem pensa que está liderando, mas ninguém está seguindo, com certeza você está sendo irrelevante.
É interessante que tem pessoas que se colocam como líderes, acha que está o quê? Por cima da carne seca, né? Está fazendo, está acontecendo, mas dentro de casa não consegue liderar, no trabalho não está liderando, dentro da igreja também não está liderando. Ela tem um conceito elevado dela mesma, porque ela não se conhece. Ela não está crescendo. Ela vive uma vida orgulhosa e esqueceu o que é humildade. E o humilde é o exaltado, mas o orgulhoso também é humilhado. Quando nós vivemos uma vida totalmente sem crescimento, nós não estamos cumprindo a missão e nós não estamos crescendo no favor do Senhor. A pergunta não é o que eu faço para crescer, e sim o que está me impedindo de crescer. Uma das coisas que eu falei agora há pouco sobre um coração ofendido. Se a gente não guarda o nosso coração, e sempre todas as respostas vão vir do coração. Eu falei que às vezes as pessoas querem seguir regras. Em Hebreus 9 ali ainda diz sobre a questão das regras. Mas ela não muda. As regras elas são boas para nos mostrar o caminho. Mas a gente não está no tempo da lei. A gente está no tempo da graça. E a graça, ela exige intenção e motivação. Se a gente não está com intenção e motivação certa, a gente acaba vivendo uma casca, vivendo uma religião. E eu não conheço religioso bem-sucedido. Religioso que acha que conhece, que é sempre aquele primeiro a julgar, o último a pedir perdão, aquele que se coloca como fariseu, que julga aqueles que fazem. A própria Bíblia já nos mostra os religiosos questionando, quando as mulheres, inclusive, foi jogar, estourou o perfume, chorou, limpou o cabelo, limpou as lágrimas, os perfumes com o cabelo. O Senhor nos mostra a cada momento que aquele que é humilhado, aquele que se humilha, ele sempre vai ser exaltado. O crescimento é um tema muito importante na Bíblia. Crescer em tamanho, número, em profundidade, em maturidade, em consistência, em sabedoria, crescer na fé, crescer na graça, na palavra, no conhecimento, tudo que está vivo cresce. O ser humano, animais, plantas, a igreja é um organismo vivo, porque a igreja somos nós, e se você cresce, tudo cresce. A Bíblia diz em Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Ou seja, até que todos alcancemos a unidade da fé. Você precisa entender a unidade da fé. Você vai alcançar e você vai entender por que vai se voltar para a cruz. Primeiramente, precisa se voltar para a cruz. E você vai entender, e conhecimento do Filho de Deus, agora você vai entender o que faz parte, o que produziu aquele sacrifício da cruz. Se a gente não começa a entender sobre a fé que a gente recebe, sobre a unidade da fé que você tem, e o passo que você pode dar, e a fórmula que você pode usar para crescer a sua fé, porque não adianta pedir para Deus aumentar a fé, que a resposta vai ser o quê? No 6 ainda aqui, em Lucas 17,6, ainda eu coloquei. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Ou seja, aumente a nossa fé no 5, e aqui o Senhor falando, pratique a sua fé. É por palavra, por ação. Não adianta você orar para Deus e falar, meu Deus, aumenta a minha fé. Você vai falar assim, ai meu Deus, eu preciso tanto amar alguém, eu preciso tanto ter esse amor, o Senhor vai te dar oportunidades para você viver esse amor. Eu preciso perdoar, Ele vai te dar oportunidade para você perdoar. Eu preciso de coragem, Ele vai te dar oportunidade para você ser corajoso. Ai meu Deus, eu preciso aumentar a minha fé, então Ele vai te dar uma oportunidade para você aumentar a sua fé. Não é assim, não é um fermento de bolo. Isso não se aumenta, isso se exercita. Então, se o Senhor nos mostra, se vocês tiverem fé de um tamanho de uma semente de mostarda, você vai mandar e vai obedecer.
Agora tem gente que taca fé e não consegue nem enxergar. Sabe o que acontece? A semente de mostarda é uma semente muito pequena. Quem já pegou na mão sabe o que eu estou falando. É quase assim, depende se não tiver de óculos, você nem enxerga. É muito pequena. Se o Senhor está falando que uma semente tão pequena, ela pode fazer que um ramo, como ele está dizendo, arranque e plante-se no mar. Um ramo de amoreira, ela sai daqui e se plante no mar, através de uma fé tão pequena, quer dizer o quê? Que algumas fés não estão sendo nem visíveis. Porque se você não consegue nem enxergar, e nem ver, e nem conseguir praticar essa fé, talvez ela não está nem sendo visível, está menor do que um grão de mostarda, porque a fé, pequena fé de Pedro, fez ele andar sobre as águas. A nossa vida, ela é baseada nos desafios que a gente enfrenta. Olha aqui, qual de vocês, tendo um servo, esteja arando ou cuidando das ovelhas, e lhe dirá, quando ele chegar no campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Se a gente sabe a palavra, se a gente conhece a mensagem, se a gente sabe que eu preciso crescer, pegar numa Bíblia, ouvir a palavra, estar numa madrugada, por que a igreja não está cheia agora? Por que a igreja talvez não estaria cheia também num domingo? Ou numa quarta? As oportunidades estão aí para todos. Todo mundo tem a mesma oportunidade. A Bíblia diz que o Senhor passou pelas mesmas provações. Ela usa as palavras, as mesmas provações. Mas para mim, Jesus passou por provações muito maiores. Mas a Bíblia garante que, e ele tenta de alguma maneira equilibrar, que às vezes tem gente que acha que vive coisas piores. Mas se a gente acha que o irmão do lado está vivendo coisas maiores ou piores, ou você mesmo. Não, porque você não sabe o problema que eu tenho. O Senhor diz que todos estão passando e vão passar, desde aqueles que passaram pelo deserto até aqueles que atravessaram pelo Mar Vermelho. Todos tiveram as mesmas provações. Cadê aqui? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Uma das coisas que vai nos levar ao crescimento é o amadurecimento. Nós precisamos parar de agir como crianças. Hoje, eu acredito e sei que aquele que está numa madrugada, dificilmente está querendo ser e agir como criança. São pessoas que entenderam que eu vivo para Deus e o que eu tiver em mãos eu vou usar. Se eu tenho essa oportunidade, ela foi aberta e eu preciso entrar por essa porta. Todos precisam amadurecer, chegando à completa medida da estatura de Cristo. A estatura de Cristo é uma estatura que foi trabalhada. João Batista começou seu ministério com 30 anos. Jesus começou com o ministério com 30 anos também. Davi também, ele começou o seu reinado com 30 anos. Não é à toa que as coisas começam muitas vezes num período muito longo, porque há um aprendizado, há um crescimento. É baseado numa base, numa estrutura, num alicerce. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. No 14. Então não seremos mais imaturos, nem levados. Quantas pessoas vivem essa imaturidade, é levado para lá, vem um vento novo, agora vai ser a turma do não sei o quê, a turma do tijolo, a turma do azeite, a turma não sei o quê, agora vai um cantor. Eu lembro de igrejas trabalhar só em cima de cantores famosos. Chama os cantores, os caras vêm, traz, mas quando vai embora também leva. E fica essa coisa que não tem sentido, aí cria propósito. Não estou julgando. Eu estou dizendo que a gente não pode viver baseado. Por quê? Por motivação externa.
a gente se baseia pela motivação interna, a motivação que você sabe que você tem. A motivação do que o Espírito coloca em você. Você não precisa mandar ninguém, né? Você precisa mandar, como a gente já falou aqui diversas vezes, ninguém manda, né? Ninguém manda você comer, você sabe que você deve comer. Ninguém manda um leão comer, ele sabe que ele tem que comer, ele sempre sabe que tem que caçar, ele sempre sabe que tem que matar. Então, não podemos mais ser levados, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. A melhor independência que uma pessoa tem é quando ela tem uma Bíblia, ela busca o conhecimento, ela busca o entendimento, se ela tem dúvida, ela pesquisa. Da mesma maneira que você pesquisou para entrar na área que você está, na profissão que você exerce, você precisa exercer essa profissão de maneira correta. Você precisa se graduar, você precisa buscar um mestrado também na tua vida, nas suas experiências. Nada melhor. Eu lembro que quando a gente fez toda a reforma, né, e levantou aqui a Taquari, a igreja, eu já tinha feito outras obras, mas não tinha nessa proporção. Então era tudo muito grande aqui. Aqui tinha vezes que a gente lidava com o quê? Mais de 100 pedreiros. Tinha 3 turnos, inclusive. Era turno de manhã, tarde, na madrugada. E muita coisa a gente teve que aprender através do quê? Do erro, né? Apanhando, errando, muita coisa. Inclusive o tempo do ar-condicionado, que a gente demorou. O início, quando foi inaugurar também a questão do banheiro. Foi um prazo muito curto, né? Isso aí a gente está falando, para toda essa reforma foi o quê? 3 meses. E não foi completado. Demorou muito tempo depois para completar. Isso aqui a gente teve que aprender. E aprendeu da pior maneira. Maneira o quê? De ver as pessoas passando calor, de faltando porta no banheiro. E muita coisa aconteceu. E não é porque as coisas não saem, não é da forma que a gente quer, a coisa sai do controle. E você acha que está certo, mas não está. E você ouve um pedreiro, o cara não está fazendo. Aí você ouve um mestre de obra, e você ouve um engenheiro. Aí as coisas não vão fluindo. Eu lembro que tinha muita coisa que no papel funcionava para o engenheiro, mas o mestre de obra, na prática, não era igual. A prática era o que funcionava. Então, nós muitas vezes temos a teoria, mas nada melhor do que viver a prática. Eu já falei aqui quantas pessoas, elas ao invés de pegar na Bíblia e ter essa consciência, o Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Houve uma pessoa pregando aqui, houve alguém falando de um testemunho, olha, eu não consegui me livrar do testemunho, eu não consegui me livrar dessa doença, ainda estou passando essa enfermidade há 30 anos, e eu acho que assim, Deus quis assim, Deus não quer isso. Eu não posso prever, mas eu sei que a gente só vive um problema quando a gente não vence um outro problema. Muitas vezes você acha que o problema é o quê? A pessoa está mancando, a pessoa está com problema de saúde, mas não. Olha para o coração. Tudo se resolve no coração. Quando a gente busca um coração, um coração temente, um coração humilde, um coração quebrantado, a gente resolve todas as outras áreas da nossa vida. Isso é uma coisa muito, muito, muito real, que eu vejo acontecendo isso diariamente. Não seremos influenciados quando nós e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ou seja, nós falamos a mensagem em amor, tornando-nos cada vez em todos os aspectos. Hoje ainda, a pastora Mariana estava dizendo aqui ainda no culto, você conhece a Cristo, você precisa se tornar uma nova criatura. Eu falei ainda para os jovens, hoje ainda no Encontro Poder Jovem lá, você não pode ir para uma rodinha de amigo e continuar falando as mesmas piadas. Você não pode ir lá em festinha, tá bebendo, tá fumando,
está mentindo, está fazendo as mesmas piadas imorais, está andando nos mesmos lugares que não deve andar, vivendo totalmente sem salgar e sem iluminar. Ou você se torna uma nova criatura, ou você se adaptou, criou um novo Deus, e é a mesma pessoa. Nós já falamos aqui, a obediência, não existe obediência parcial. Isso é desobediência. E quando a gente conhece o Senhor, a gente tem que mudar em todos os aspectos. Se tem um aspecto que você não mudou ainda, você ainda não é totalmente uma nova criatura. Cada vez mais parecidos com Cristo. Nós não seremos igual a Cristo, mas podemos ser parecidos com Ele. Você pode sim saber com quem você anda. Você pode sim ter os seus momentos com o Senhor. O Senhor Jesus nos mostra vários momentos Ele se separando. Ele não corria atrás das pessoas, as pessoas corriam atrás do Senhor. Você precisa entender que para liderar, as pessoas vão te seguir. Não é você que busca as pessoas, você busca Deus e Deus bota as pessoas. Você busca um propósito e Deus bota pessoas que também querem um propósito. Nós precisamos levar, influenciar. Por quê? Porque isso é o crescimento. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ou seja, você faz parte do corpo de Cristo e você tem uma função específica na obra. Ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a cumprir para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, mais uma vez está falando de crescimento. Quando nós crescemos por inteiro. Se você está cumprindo a sua função específica, o seu corpo todo vai crescer. Quando a gente está fazendo parte de um corpo, todo o seu corpo cresce de maneira igual. Às vezes você pega a sua mão, você pega o seu pé, você pega os lados. Tem uma diferenciação de tamanho. Uma mão pode ser maior que a outra, um pé pode ser maior que o outro. Todo mundo tem essa diferença. Mas está crescendo igual. Pode crescer um pouquinho mais ali, outra ali. Mas todos nós fazemos parte desse corpo. E todos têm que crescer. Por quê? Cristo é a cabeça. Se você faz parte desse corpo, Cristo é a cabeça, você precisa crescer mediante o alimento que Cristo está te entregando. Você é alimentado, você se exercita e você cresce. Uma pessoa que faz academia, ela não vai para um lado, somente na academia malha um lado só do corpo. Vai ver que só um lado ali vai crescer. Ambos estão sendo alimentados, mas por um só lado está sendo exercitado. Não adianta. Você precisa se exercitar espiritualmente e buscar esse crescimento. Dessa maneira a gente cresce. Observe que cada parte do corpo de Cristo tem um papel importantíssimo e ajuda as demais também a crescerem. E o amor, a gente vê aqui que é o fator, a virtude, o dom mais importante no crescimento do cristão e de tudo. Em 1 Samuel 16:13 diz: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O favor diante de Deus e dos homens, aqui de maneira clara. Davi é um grande exemplo desse princípio. Samuel foi à casa de Jessé, passou 7 filhos e Deus não escolheu nenhum dos filhos, nenhum dos irmãos de Davi para ser rei. Eles tiveram outras funções, inclusive no reino de Deus, no reino com Davi. Mas não assumiu o trono no dia seguinte. Quando eu falei ainda essa semana sobre isso. O processo de Davi e de Saul é totalmente diferente. Você vê que o povo buscava um rei. E eles receberam um rei.
o rei que eles queriam, esteticamente do jeito que eles queriam. Um rei para se apresentar. Sabe aquele genro, aquela genra, aquela pessoa que quer apresentar para o sogro, aquele mais bonito, advogado, médico, bonito, vem de terno e gravata, bem morado, tem todas as qualidades. É isso que Israel queria. Queria mostrar que tinha rei. Mas quando você vê a unção e o processo que o Davi passou, foi muito mais difícil. Saúl, de um dia para o outro, uma semana para o outro, já estava lá. Estava lá liderando, ficou lá o seu tempo lá liderando, fez tudo o que queria, o seu tempo perseguindo, o seu tempo fazendo besteira. Mas Davi, ele foi ungido e demorou por um período de 13 a 14 anos até assumir, com seus 30 anos, e assumir por toda essa Israel unificada. Ele trabalhava e era rei de Judá, era rei de Israel. E esse período foi muito difícil. Não foi um processo fácil. Mas Davi, ele não estaria pronto para ele ser um bom rei, um servo bom e fiel, se ele não tivesse passado por todas as fases. A gente vê que quem não passa e não cresce, você vê que o reinado de Saul foi totalmente diferente de Davi. Era uma pessoa que não aprendeu com os erros, uma pessoa que não cresceu, uma pessoa que não teve experiência, uma pessoa que nunca buscou relacionamento com o Senhor. Davi, ele foi escolhido pelo seu relacionamento, porque lá no campo ele já estava crescendo. Lá no campo ele já fazia o seu relacionamento lá, e da forma que ele tinha, aquilo que ele tinha em mãos, ele cuidava. Nenhuma ovelha, nada daquilo que foi colocado nas mãos dele, ele deixava escapar. Se a gente não entende que aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos faz parte de um crescimento, e que cada ovelhinha faz parte de um passo, faz parte de um processo. Se essa ovelhinha ela é perdida, se essa ovelhinha ela é ameaçada por um leão, por um urso, todas essas situações faziam parte do plano de Deus. Deus, ele sabia o que Davi precisava para ser rei. E às vezes a gente não entende que esse período não foi perdido. Esse período foi contabilizado. Davi, ele passou por todo esse processo para ser um dos melhores reis que a Bíblia relata. Saul, apesar do Espírito de Deus ter se retirado dele, tomado Davi, ele continuou no trono, e Davi respeitou e honrou Saul até o fim. Isso mostrou um crescimento em sabedoria, porque você planta e você colhe. Davi, ele aprendeu o que era plantar e também estava colhendo por isso. Porque da maneira que você sai, a maneira que você entra, isso a gente fala direto, isso, principalmente no final do ano. A maneira que a gente está finalizando nosso mês de dezembro vai ser a maneira que a gente vai entrar no mês de janeiro. A maneira que você agiu com Deus, da forma que você agiu com Deus em dezembro, será o resultado já dos seus primeiros meses. A maneira que você agir desde o Natal, desde o Ano Novo, desde a virada, desde a palavra profética, desde a finalização do propósito da mudança, desde tudo que você está plantando nesses últimos 12, 11 meses, vai ser a maneira e o resultado de 2023. Finalmente, Saul morreu e vamos ver os homens de Judá indo a Davi ungindo como rei sobre a casa de Judá. 2 Samuel 2. Depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a alguma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu: vá sim. Davi perguntou: para onde devo ir? O Senhor respondeu: para Hebrom. Davi foi para Hebrom, Davi foi para lá, levando consigo as suas duas mulheres, Ainoá, Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi levou também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e eles ficaram morando nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi sobre
a casa de Judá. Davi não foi por conta própria, mas buscou a direção de Deus, mesmo sabendo da morte de Saul. Hebrom era a cidade mais importante do sul de Judá e não ficava muito longe ali de Belém. Estava associada com Abraão e também foi a região dada por Calebe. Mas Abner, comandante do exército de Saul, levantou Israel e Isbosete, filho de Saul. Em 2 Samuel 5, capítulo 5, versículo 1, diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também, o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciões de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi sobre rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Mais uma vez, como Samuel foi até lá para ungí-los, homens de Judá foram também para ungí-los. Eu vejo que todo o processo de Davi vem para nos ensinar que o crescimento faz parte. E se nós não crescermos, nós vamos passar as mesmas coisas que como eu estava falando ainda com uma pessoa hoje, e eu estava ontem vendo algumas atitudes do Davi, meu filho, e eu lembro que as atitudes dele é muito parecida de quando eu era criança. E esse processo, hoje, naquele tempo, aquele tempo, família em si não tinha essa sabedoria para lidar, tal. Eu era uma criança bem ativa, e hoje eu consigo ver exatamente o que o Davi está passando, a maneira que ele age, muitas vezes tendo que repetir várias vezes algumas coisas. E ele é uma criança educada, maravilhosa, amo de paixão, e eu vejo os detalhes. E eu vejo que algumas coisinhas ele é totalmente diferente do João. Mas hoje também eu sei que o crescimento e a guerra que eu venci lá atrás, eu consigo hoje ensinar ele. E se eu não tivesse crescido em sabedoria, em estatura, na consciência do que realmente eu sou, do que realmente eu estava agindo, de como eu era como criança, eu não vou saber lidar com ele. Porque tem coisas que não é como a própria palavra de Deus aqui está nos mostrando. Tudo tem que ser com muito amor. E o Davi, ele aprendeu muitas coisas, e eu vejo que outras coisas vêm também para nos testar, para me testar. E eu vejo que algumas coisas que ele está fazendo hoje era a maneira que eu agia quando era criança. Se aquilo que eu venci lá atrás não foi praticado, exercitado na vida dele hoje, ele vai viver as mesmas coisas. Mas, devido ao quê? Devido a algumas escolhas que eu tive, que meu pai teve também no passado, a relação não foi uma relação tão feliz, muito menos calma, foi uma relação muito conturbada. Mas hoje, com a consciência no Senhor, com esse entendimento, eu consigo mostrar para ele e ter também essa sabedoria para lidar com ele. Se a gente não começa a entender que eu cresci, eu não sou a mesma pessoa, eu não posso mais agir da maneira que eu estava agindo antigamente. Se eu não entendo que hoje é uma criança, é um HD zerado, que ele precisa sim, ser colocado as coisas certas, agir da maneira correta, sempre com muito amor, com muita dedicação, com muito tempo de qualidade, com muita linguagem de amor, como a gente aprende, a gente cria uma outra geração da mesma maneira. Isso não serve somente
para uma criança, mas serve o quê? Para um trabalho novo, para uma profissão, para o início de um relacionamento, para um casamento, para um início de um novo entendimento na sua saúde, na sua maneira de agir com Deus. Porque ainda eu falei agora mesmo que tudo começa com um broto. Falei ainda aqui, que não permitam que ninguém despreze a generosidade de Deus, não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Em Hebreus, aqui, diz ainda, aqui, no 15, Hebreus 12, 15. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Tudo vai começar com um brotinho. Tudo começa com uma sementinha, tudo começa com uma ponta, uma gota de veneno. Aquele veneno de você procurar malícia onde não tem, querer fazer um comentário onde não precisa, tentar parar um processo que você está indo bem, você decide parar. Sabe que você tem que estar na igreja, você não está. Hoje ainda falou no culto ainda sobre isso aqui. Às vezes a pessoa ela pode estar aqui, mas ela prefere vir pela internet. Ela tem total condição, ela tem saúde, ela tem condição financeira para estar. Ela tem o quê? Um incentivo do Espírito Santo te empurrando para estar, mas ela prefere ficar em casa. Ela sabe que ela pode vir mais na igreja, mas ela não vem. Ela sabe que ela pode transbordar, mas ela não transborda. Ela sabe que ela deve perdoar, mas não perdoa. Ela sabe que deve orar, mas não ora. Isso é como se fosse um vício. Se a gente não tratar essas coisas, a gente não cresce e a gente não está usufruindo da graça. Muito pelo contrário. A gente está se excluindo dessa graça. E sem a graça, é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque você precisa de fé. A fé, ela libera o quê? A fé, ela vem através do quê? Do entendimento, do ouvir a palavra de Deus. Quando você tem fé, você ouve a palavra de Deus, você começa o quê? A acreditar nessa palavra, ela te gera esperança, ela libera a graça. E agora você tem graça para conseguir o quê? Andar e buscar a estatura do varão perfeito. Andar por quê? Por esses caminhos que não é fácil, mas é necessário, mas a gente tem a graça. E ainda eu falei com uma pessoa esses dias, tá difícil ser cristão? É difícil? É. Mas é muito pior se não for. É difícil passar por esse problema? É. Mas seria muito mais difícil sem Deus. As coisas são muito claras. E quanto mais eu não entendo e fico patinando nas minhas convicções, não estou crescendo, estou questionando tudo, não cresço no favor de Deus, não cresço no favor dos homens, não influencio ninguém, a minha vida está repleta de sinais negativos e não sinais miraculosos. Porque tem gente que fala de Deus, mas só vive sinal negativo. Não consegue prosperar, não tem um casamento equilibrado, é totalmente desequilibrado para cuidar dos filhos. No momento que faz, não faz. No momento que deve fazer, não se movimenta. E o que isso gera? Isso gera atrasos. Se a gente não está no lugar certo, a gente está atrasando a nossa vida. Se a gente não faz o que deve ser feito, a gente está atrasando a nossa vida. E eu já falei aqui, o tempo é uma das coisas mais importantes. O tempo passa. Eu estava falando ainda com uma pessoa, meu Deus, já acabou o ano. Eu lembro lá em janeiro. Eu lembro lá em fevereiro, eu lembro dos trabalhos que a gente estava fazendo. Meu Deus, passou muito rápido. E tende a ficar mais rápido cada vez mais. E o que eu estou fazendo? Parece que muitos estão entrando no modo automático e não sai mais. Não consegue se movimentar. Está vivendo a mesma coisa todo dia, acorda de manhã, não faz o que tem que fazer e está dormindo frustrado todos os dias. Eu estava falando com um jovem esses dias e ele estava dizendo, bispo, eu falei assim, eu não sei o que eu faço, eu não sinto mais vontade de viver. Eu não quero mais viver.
Eu não tenho sentido na vida, eu não faço nada. Eu acordo, durmo na madrugada, vai dormir quase 4, 5 horas da manhã, acorda tarde, não almoça, faz tudo errado, vive passando mal, não faz nada. E eu falei, não vamos resolver isso aí. Vamos resolver. Eu falei, eu vou te dar um trabalho. Aí eu falei assim, você vai estar tal horário aqui na igreja, já não faz nada, você vai fazer alguma coisa. Porque parece que ele não, né, a escola lá está na escola, mas aí exigiu a picadinha, eles não quiseram, a família toda não quis, tal, aí decidiram não tá, tal. Isso antes que alguém fale, não abri a boca, tá? Não falei nada sobre isso. Vieram me falar bem depois que já não estava indo na escola. Nem sabia. Ah, bispo, está influenciando. Não estou influenciando nada. E queima a tua língua quem falou isso. Então, e eu falei, não, você vai vir trabalhar então. Você vai vir aqui fazer. Meu Deus, até me presentearam hoje. Presentearam por quê? Bispo, falando assim, bispo, obrigado. Obrigado por ter ajudado. Obrigado por ter me colocado no caminho. Obrigado. E a mãe dele me abraçou. Tá? Eu fico pensando o seguinte. As coisas são muito simples. Se a gente está fora do plano de Deus, a gente vive cheio de frustrações, a gente vive infeliz, a gente vive triste, a gente vive sem sentido nenhum para a vida. Você precisa administrar a tua vida, administrar o seu relacionamento com Deus, administrar o seu casamento, administrar os seus filhos. Nós precisamos viver uma vida administrando. E começa o quê? Administrando o seu tempo. E se você perde o tempo, você também não está crescendo e está dormindo todo dia com como esse rapaz estava, revoltado com tudo, né? Chateado com tudo, não tendo força para nada. E o caso dele não é único, que mais eu vejo isso acontecer. Eu falei para os jovens hoje, não adianta ficar achando que vir uma vez na semana, vir 2 vezes, resolve alguma coisa. Tem que estar sim. E se eu posso estar, esteja na igreja. O que você vai fazer dessas férias? Né? Muitos aí vão pegar o quê? 5, 10, 15 dias. Vai fazer o quê com elas? Vai descansar? Pode descansar. Mas por que não vem um dia? Por que não dedica um dia para o Senhor? Eu vejo gente aqui, sendo que passa, fica 2, 3 horas, depois vai embora. Por que não para aqui? Olha, peraí, isso é a casa do meu Deus. Tem uma coisa, depois você me para, se tiver oportunidade, me para e pede para tirar o meu bolso para fora. Eu vivo recolhendo lixo aqui toda hora, porque eu fico pensando, eu estou aqui andando, eu sempre olho muito para o chão. E aí eu fico olhando, sempre eu pego o papel e fico botando no bolso. Porque eu me coloco, meu Deus, essa casa do meu Deus, do meu Pai, ela tem que estar limpa. Se eu não estou com uma vassoura, eu boto no bolso. Toda hora eu estou cheio de lixo do bolso. Vou para o estacionamento, já tem lixo de salgadinho, de Doritos aqui, tudo. Porque eu fico pensando, não pode, a casa de Deus é limpa. Se as coisas pequenas passar de mim, as coisas grandes vão passar. Se eu não me incomodo com um papel de bala no chão, você vai se incomodar com coisas maiores? Eu acho difícil. A gente precisa ter essa sensibilidade. A nossa vida não pode mais vir como um brotinho que vem e começa a nos envenenar, sabe? Da gente achar que é muito difícil estar num culto de semana, é muito difícil dizimar e ofertar, é muito difícil eu fazer um jejum de 7 horas, está tudo muito difícil. E eu vi um documentário esses dias, lá o pessoal da China, né, o pessoal lá, né, se escondendo em casa, tendo uma Bíblia sempre com, né, abertura na cama para esconder a Bíblia embaixo, qualquer batida da porta eles ficam tremendo. Eu penso que a gente tem uma possibilidade, uma liberdade muito grande, e a gente tem que aproveitar essa liberdade. A gente não sabe até onde vai, mas a gente sabe que hoje eu tenho, e esse dia é um presente. E eu preciso aceitar esse presente e receber esse presente e usar esse presente. Se coloque de pé, por gentileza. Feche seus olhos.
Eu quero nesse momento que você busque esse crescimento no Senhor. Peça para Deus. Peça para Deus porque Ele venha te mostrar, identificar o que está te fazendo parar de crescer. Se você enxerga hoje, bispo, olha, eu não consigo enxergar, eu não estou conseguindo ver, peça para o Espírito Santo te mostrar. O que está te impedindo hoje de crescer? E se você sabe o que deve fazer para começar e voltar a crescer, por que você não está fazendo? Eu vejo pessoas falando, bispo, olha, a minha liberdade, eu preciso ter meu tempo, tal. De uma hora para outra tudo pode mudar. E tudo que a gente tem é o agora. E eu quero que você fale com Deus nesse momento. Se é um coração, se é muitas vezes questionamentos, se é muitas vezes você está pensando que você está dando muito, está tendo essa imagem desequilibrada de você mesmo, um conceito próprio, como Paulo está dizendo em Romanos 12, esse conceito, essa medida desequilibrada que você está tendo mais para você do que para Deus. E a gente precisa enxergar isso. E a gente precisa resolver. Porque o crescimento faz parte de uma vida saudável. Uma vida saudável com Deus. Uma vida saudável no casamento. Uma vida saudável na família, com os filhos. Se tudo cresce, nós precisamos voltar a crescer. Por quê? Porque faz parte. Tudo que é saudável, e se não está saudável é porque está doente. E se às vezes você está sentindo essa doença, está passando por uma doença, está algum sintoma, às vezes você está aí, não está de cama por causa dessa doença, mas você já começa a espirrar, você já começa a sentir que tem algum sintoma, tem coisa errada. E nós precisamos identificar e resolver todo sintoma, todo broto venenoso, esse broto do pecado, esse broto que vem de maneira bem sutil, mas vem contaminando, vem de alguma maneira cegando, te parando. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Pai, nesse momento. E eu quero agradecer, meu Pai, ao Senhor. Agradecer, meu Pai, por essa palavra, essa mensagem, agradecer pelas direções, meu Pai. Agradecer, meu Pai, por toda a sabedoria, Senhor, por todo o entendimento. Agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, na Tua casa, nessa madrugada, porque eu sei, meu Deus, que muitos poderiam estar, mas quem está aqui são os escolhidos. Aquele que marcou na agenda com o Senhor, meu Pai, está tendo encontro, meu Deus, contigo. E eu peço que o Senhor visite os corações, meu Pai, limpa os corações, troca coração de pedra por de carne, meu Deus. Levanta, meu Pai, o caído. Que hoje, meu Pai, aquilo que está travando, adoentando, meu Pai, aquilo, meu Deus, que está fazendo retroceder, meu Pai, todo esse tipo, Senhor, esse sentimento, meu Pai, muitas vezes de tristeza, esse sentimento, meu Pai, de angústia, sentimento, meu Pai, de depressão, essa vontade de parar, essa vontade, meu Pai, de abandonar tudo, esse vitimismo, essa mente dividida, meu Pai, quantos estão com essa mente dividida, está trazendo, meu Pai, esse retrocesso, esse tumor espiritual, meu Pai, ela não consegue crescer, ela não consegue se curar, ela vive, meu Pai, acamada espiritualmente, vegetando espiritualmente, meu Deus, que hoje o Senhor possa curar, meu Pai, que o Senhor possa entregar esse crescimento, que o Senhor possa, meu Pai, alimentar, que ela receba esse alimento, meu Pai, que ela seja, meu Pai, totalmente, meu Deus, curada e comece a viver essa vida saudável. Meu Pai, quantos estão doentes, meu Pai, que essa doença seja, meu Pai, a partir de hoje, que toda esta doença, meu Pai, essa imoralidade, esses vícios, Senhor, venham ser tirados dessa pessoa e que ela receba vida, que ela receba paz, que ela receba esse alimento saudável, que ela
cresça em sabedoria, em estatura, meu Pai, para que ela chegue à medida, meu Pai, de Jesus Cristo, Senhor. Eu creio, meu Pai, nessa medida. Eu creio, meu Pai, que nós não podemos, meu Pai, chegar a se igualar, meu Deus. Meu Pai, se o Senhor permitir, meu Deus, sem dúvida alguma, tudo é possível, mas eu sei, Senhor, que podemos nos parecer, meu Deus, e já parecer uma grande vitória, meu Pai, chegar à sua sombra, meu Pai, uma grande conquista, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, entregar essas conquistas. Meu Pai, eu quero consagrar e abençoar cada propósito, meu Pai, tudo aquilo que está sendo apresentado. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor visite, Senhor. Visite, meu Pai, a cada situação, meu Pai, que ainda não foi resolvida, que ainda, meu Pai, essa página não foi virada, esse ponto final não foi estabelecido, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, começar a estabelecer pontos finais e que situações que estão ainda escravizando essa pessoa, meu Pai, que venha parar ainda esta semana, meu Pai, que aquilo que estava travando esta vida aqui se encerre, meu Pai, ainda esta semana, meu Deus, e que ela não chegue no Natal, meu Pai, com esses problemas, que situações assim, meu Deus, antes, meu Pai, do findar do ano, meu Deus, que ela venha ficar em 2022 e não acompanhe ela na bagagem para 2023, que o que ela vai entrar zerada, meu Pai, abençoada, meu Deus, aonde não tinha, meu Pai, vai ter para dar, aonde era doente, meu Pai, vai ter para, meu Deus, vai ter saúde, meu Deus, para transbordar, meu Deus. Eu quero abençoar, meu Pai, e consagrar esses propósitos e determinar, meu Pai, a materialização, meu Pai, determinar a concretização, determinar, meu Pai, curas e libertações, meu Deus. Eu consagro, meu Deus, a cada um, meu Deus, e peço que aonde, meu Deus, até agora, meu Pai, essa pessoa não tinha força, meu Pai, não estava dando condição, meu Pai, para viver essa limpeza, ter esse coração trocado, começar, meu Pai, esse crescimento, meu Deus, ver, meu Deus, aquilo que estava estagnando essa vida, meu Deus, porque o Senhor nos mostra a todo momento nas passagens, a importância do crescimento. E o que ela, meu Deus, meu Pai, o que ela precisa fazer para crescer, que o Senhor, meu Pai, mostra a ela. E que ela entregue, meu Deus. E eu determino, meu Pai, que esses últimos dias do ano, meu Deus, ela vai crescer de maneira absurda, extraordinária, sobrenatural, meu Deus. Vai ser incomparável esse crescimento. Aonde, meu Pai, era impossível crescer, vai crescer. Aonde era impossível andar, vai andar. Aonde era impossível, meu Pai, sair, meu Deus, alguma coisa boa, meu Deus. Como ainda, meu Pai, ainda Filipe disse, o que seria bom de Nazaré, Senhor? Saiu o nosso Senhor Jesus. Meu Deus, e nós sabemos que aonde, meu Pai, ninguém dá nada, é onde o Senhor, meu Pai, vai lá, levanta, sustenta, opera, meu Deus. E que possamos sim, meu Pai, ser esse povo, o escolhido da vez, que aonde ninguém dava nada, nós seremos os escolhidos, aquele que o Senhor vai levantar e sustentar para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor, meu Deus, peço que o Senhor continue falando, conduzindo, nos mostrando, revelando, curando, libertando, meu Pai, entregando, e que esta quinta-feira seja uma quinta-feira de grandes boas novas, de grandes, meu Pai, soluções, respostas, destravamentos. Meu Pai, eu determino, meu Pai, uma quinta, meu Pai, de grandes testemunhos e boas novas, meu Pai. Eu acredito, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém.